Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 238 e capítulo 27 das contradições e das mistificações. Livro dos Médiuns, né? Então, aqui dando sequência, a pergunta de número 7. Então, Kardec pergunta, é a pergunta de número 7, mas na questão de número 301. Então, se você procura 301, você procura depois o número 7, né, que é a sétima pergunta. Então, Kardec pergunta aos bons espíritos, ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: que se deve pensar de doutrinas, segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus? Porque nós sabemos que existe doutrinas as quais, com todo respeito, aquelas pessoas que estudam muito, eles sabem que existe doutrinas as quais onde essa pergunta que Kardec aqui faz aos bons espíritos é uma pergunta comum, porque existe doutrinas onde de fato eles admitem. Só que os bons espíritos são, de certa forma, tão sábios que, se fôssemos já praticamente no final dessa resposta, obviamente o que eles disseram não careceria de ter que ler na íntegra a resposta. Olha só para você ver o que eles dizem, os bons espíritos dizem no final. Não merecem exames sérios, pois que carecem de razão. Olha só para você ver. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. Como se diz? Da mesma forma, os bons espíritos aqui responderam, mas nós vamos ler na íntegra a resposta. Eu só quis ir no final para tentar mostrar a genialidade dos bons espíritos e, de certa forma, como nós nos integramos ao conteúdo, tanto no princípio, quanto no meio, quanto no fim, integrado nos encontramos. O Leontina já está presente. Então, se você observar, esse lado de cá, ela já se faz presente a alguns que têm evidência. E engraçado que um dia eu encontrei com uma amiga minha, ela perguntou para mim assim: ficou ruim para a senhora, hein, vó? Ficou ruim para a senhora.
ela perguntou para mim assim, uma amiga minha me perguntou assim, falou assim, quem é uma velhinha que fica perto de você? Eu falei, quem? Uma velha. Velha? Porque eu não vejo a minha avó como assim, velha. Mas a pessoa viu a minha avó assim como uma idosa, né? Aí eu perguntei para essa senhora, olha como que eu mudo de assunto de repente, mas eu volto no assunto novamente. Eu perguntei para ela assim, mas a senhora viu uma velha ou uma idosa? É uma forma de dizer, Luiz. Uma idosa. Ah, tá. Já passou dos 80? Sim, ela parece assim, 85. Foi, acertou. É minha avó. A senhora acredita que eu tenho que aturar aquilo ali? Não fala assim, não. Agradeça a Deus. Mas ela me disse que vê a minha avó todinha, né? Tem pessoas que vê assim a claridade dela. Então, por exemplo, se você observar esse lado aqui da minha camisa, ele tá com uma claridade mais, assim, tá bem mais clarinho do que esse lado de cá. Então você observa, ó, esse lado de cá tá mais rosa, clarinho, e do lado de cá tá assim um rosa mais escuro. Essas propriedades são todas de vó, né? Engraçado que tem pessoas que acham engraçado eu chamar ela de vó. Mas se foi minha avó mesmo no corpo físico, e eu herdei muitas coisas dela. Então, mas voltando ao assunto aqui. Os bons espíritos, sabiamente, eles aqui já disseram, né? Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. Então, perder tempo com certas análises, mediante certas situações, seria por demais uma ignorância. Mas, para você ver que eu agi dessa forma, para mostrar para você como que nós nos encontramos compenetrados no princípio, no meio e no fim. Porque é preciso essa compenetração. Então, mas os bons espíritos respondem assim, ó, o que isto ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome, né? O infeliz que ousa tomar o nome de Deus, duramente espiará. Então, nós sabemos que existe de fato estas doutrinas. Existe de fato estas comunicações. Muitos espíritos se passam por Deus, se passam por Jesus, se passam por Mãe Maria Santíssima. Muitos espíritos se passam pelo professor Eurípides, por Bezerra de Menezes, no Brasil. É uma enxurrada, né? Que a gente respeita, mas é inadmissível. Mas não podemos nos esquecer que esses espíritos, não só os espíritos, como também esses médios que se permite,
Porque, na verdade, são médios que se permite. Porque é ele que permite. Então, por isso que se permite. Não é médios que permite. É que se permite. É o contrário. Porque o primeiro passo quem dá é o médium, não é o espírito. O espírito chega e ele inspira, ele intui. Mas o segundo passo, quem dá é o médium. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você está entrando em contradição, porque você está dizendo que o primeiro passo quem dá é o médium na questão da disciplina. Na questão da disciplina. Porque é preciso que o espírito primeiro inspire. É preciso que o espírito primeiro o intui. Então, não podemos nos esquecer que isso é uma fase. Agora, levar adiante aquilo que o espírito ali sugere, né? Já é responsabilidade do médium. Levar adiante ou interromper. O médium disciplinado, ele não leva adiante. Ele aborta, né? Quer dizer, ele interrompe no mesmo momento. Por mais que o termo aborta nos leva a outros tipos de sentimentos, mas é a realidade. Então não deixa de ser uma interrupção, né? Mas infeliz daquele médio também, que se permite passar por uma situação dessa, porque não só o espírito, quanto também o médium responde. Então observe só para você ver. O infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente espiará o seu orgulho. Ele espiará o seu orgulho. Porque o que leva o espírito e também o médium a agir dessa forma não deixa de ser uma espécie de orgulho. Uma espécie de orgulho, onde predomina vários outros atributos negativos, porque não pense você que existe apenas os atributos positivos. Existe também os atributos negativos. Ora, pois sim, né? Quanto a essas doutrinas, olha só, para você ver, agora Kardec aqui já trata da doutrina. Quanto os bons espíritos, aliás, está respondendo a Kardec. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Então, olha só, quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Ora, por que os bons espíritos estão dizendo isso? Por que eles disseram isso? Que elas encontram-se em contradição, até porque com os fatos mais bem averiguados. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados.
porque é natural que, de acordo com os desígnios das leis divinas, é natural que, para compilar-se a doutrina dos espíritos, Kardec, ele agiu, né, naquele período como um detetive, um cientista que averigou tudo. Então, obviamente, Kardec sabia aquilo que se fundamentava e que não se fundamentava. Por isso, os bons espíritos disseram: não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. Agora, onde essas doutrinas se fundamentam? Essas doutrinas não têm onde possam elas se fundamentar. Onde a doutrina dos espíritos se fundamenta? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse vindo à Terra nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, hoje nós, 2023, nós não desfrutaríamos ou não estaríamos desfrutando da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos ela teria que se fundamentar em uma base. E se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo, naturalmente essa base não teria existido naquele período para que Hippolyte Léon Denisard Rivail e também os bons espíritos pudessem fundamentá-la nos preceitos dos desígnios das leis do Criador trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Nós temos que entender que tudo é necessário. Nós temos que entender que até as leis de Moisés, nós temos que entender que até as leis de Moisés se fundamenta nas leis de Deus, mas não se fundamenta, Luiz, se fundamenta. Não foi por um acaso que veio primeiro como revelação as leis de Moisés, as leis mosaicas, né? Mas as leis de Moisés, Luiz, é o olho por olho, dente por dente. Mas aí nós fazemos aquela pergunta mais ou menos assim: onde você, no nível em que nós nos encontramos, onde você já conseguiu até hoje encontrar ou enxergar onde o amor se faz presente, que não tenha ele que se degradar com o ódio, com as acusações, com o olho por olho, o dente por dente. Então, tanto as leis de Moisés, quanto as leis
compilada por Hipólito Leonardo Rivail, encontram-se todas fundamentadas no Cristo, porque o Cristo é amor. Agora, por que amor? Por que amor? O amor na condição do Cristo, onde há ódio, que eu leve o amor na mensagem, na oração de Francisco de Assis. Onde há ódio, que eu leve a esperança. Onde há escuridão, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim um instrumento da tua paz. Não é verdade? Então, o amor constantemente, a ignorância tenta combatê-lo. Por isso, a lei do amor. Por que que existe a lei do amor? Porque o homem, no nível que se encontra, no nível de inferioridade, obviamente ele faz a tua lei de ódio. Então, onde há ódio, é preciso que o ódio seja combatido com amor. Agora, o que é o ódio? É o amor corrompido. Mas por que amor corrompido? Porque é preciso entender que antes que o alicerce, o concreto, seque ali, é necessário bastante cuidado. Porque até mesmo aqueles que se dizem conhecedores, os espíritos das trevas, os nossos irmãos sofredores, eles os corrompem. Temos o hábito de dizer que no palco da vida não é fácil. Tanto para o ator quanto para a atriz encenar-se o script. Mas vale a pena. É preciso ter paciência. Então, por isso que os bons espíritos disseram, não merecem. Então, por exemplo, essas doutrinas não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. E elas se fundamentam em quê? Em que elas se fundamentam? Em Jesus? Não. Em Moisés? Não. Nos desígnios das leis do Criador? Não. Mas elas se fundamentam em quê? Se fundamentam na ignorância? Se fundamentam na pobreza de espírito? Na vaidade? No orgulho? Orgulho, viu? Elas se fundamentam no excesso de orgulho, no excesso de egoísmo, de ciúme, de avareza, de fanatismo, de obsessão. É nisto que elas se fundamentam. Então, por isso que os bons espíritos disseram a Kardec:
né? Por exemplo, essas doutrinas não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. Então, se elas não encontram assim enraizadas, né, em, vamos dizer assim, fundamentadas em Cristo, principalmente, se preocupar com estas questões é o mesmo que se considerar um sapo em meio à lama. Por isso não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, aliás. Não vale a pena você se sujar com algo que sempre esteve sujo. Isso é psicologia. Pode parecer difícil para as pessoas entender, mas é o lado inverso da situação aqui tratada. Nós vamos para o próximo vídeo.